estamos de volta com o programa Em Discussão e falando hoje sobre os direitos do consumidor. Nessa conversa, o doutor Alexandre de Noá, que é da OAB, e a doutora Kessia, que é do PROCON da Paraíba. A gente vai trazer nesse bloco algumas dúvidas que são comuns aos consumidores. E eu queria que a doutora Kessia falasse o que é mais comum chegar lá ao PROCON. Olha, veja bem, a gente percebe, até porque nós temos uma plataforma que se chama SINDEC, é o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, além também do consumidor.gov.br, a gente percebe que a principal demanda dos consumidores, elas ainda recaem sobre serviços essenciais, a parte financeira, empréstimos de uma forma geral, bancos, e também a telefonia. Eles sempre estão no topo, né, no ranking de todas as demandas dos órgãos de defesa do consumidor. E aí o importante, através do SINDEC Nacional, qualquer consumidor pode acompanhar isso de sua residência antes de efetuar uma compra e ele, inclusive, acompanhar o perfil do consumidor. No ranking, no top estão eles, mas é interessante também a gente fazer um registro. O registro do perfil do consumidor atual comparado ao início do código. O SINDEC aqui na Paraíba, ele iniciou no ano de 2005. Automaticamente, qualquer consumidor que chega junto a um órgão de defesa do consumidor, ele vai ter sua demanda registrada. E lá ficam os dados, o que foi aquela demanda, qual o perfil do consumidor, vários fatores. E interessante, no início, com 5 anos do Código de Defesa do Consumidor, foi implantado aqui na Paraíba. E eu fiz um recorte de 2005, que foi setembro de 2005, até dezembro de 2006. E fiz igual período, 1 ano e 2 meses, agora 2019 e 2020, né? Estamos em março. E muito significativo, o número de consumidores idosos que reclamavam, quer dizer, o código tem 30 anos. Os de hoje, os idosos de hoje eram aqueles jovens de antigamente, né? Então, aumentou em 300% o número de consumidores idosos que reclamam. Isso significa o quê? Que ao longo desses anos, todo esse trabalho dos órgãos de defesa do consumidor, de uma comissão de defesa do consumidor da OAB, dos PROCONs, Defensoria Pública, Ministério Público, estão surtindo efeito. As pessoas estão reivindicando mais, estão buscando solucionar as suas demandas. E aí, antigamente, outro perfil interessante, quem mais reclama? O homem ou a mulher? Isso é interessante. No início, era o homem. Hoje em dia é a mulher, e até justificado, segundo dados extraídos da revista Proteste, um estudo que foi realizado no ano de 2018, 97% das compras são feitas por mulheres. Isso não quer dizer que a mulher seja mais consumista. O consumismo está atrelado exatamente ao crédito, à forma como é posta, tanto homens e não ao sexo. Tanto homens como mulheres consomem muito. No entanto, as compras efetivamente é mais feita pelas mulheres, por quê? Porque geralmente ela compra para o marido, compra para o filho, compra para a família de uma forma geral, ela gerencia a casa, até porque também 37% dos lares hoje é administrado exclusivamente por mulheres. Interessante. A mulher é mais atenciosa a essas coisas, também dos seus direitos, né? Mais do que o homem. E daí também muda o perfil. O perfil do consumidor de alguns anos atrás é completamente diferente. Hoje o consumidor, e as empresas já começaram a perceber isso, ele não está apenas vinculando a preço. Ele está olhando origem, ele está olhando valores daquelas empresas. Então, quando ele vai escolher aquela empresa, é um cômputo bem maior de informações. Ele olha se ela faz algum trabalho escravo, ele olha se os valores estão condizentes com os valores internos dele, volta novamente àquela inversão, para que não seja só aquilo, menor preço, consumir, mudança de marcas. Então, os consumidores começam realmente a se modificar
para de uma forma que ele possa ter aquele orçamento, de uma certa forma, mantido até o final do mês. É uma preocupação que antigamente era o quê? Se era atrelada à marca, se era atrelado a alguns valores que hoje em dia são completamente diferentes do início. Doutor Alexandre, com esse avanço da tecnologia, né, você recebe no e-mail diversas propostas de cartão de crédito e às vezes na ligação ele já sabe onde você trabalha, que empresa você está, não sei como é que eles conseguem essa informação, mas eles dominam a informação e têm acesso a você e acaba colocando isso para você. Qual é o cuidado que o consumidor deve ter com isso? Certamente isso devido à necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para regularizar esse tipo de conduta também, que não afeta só a questão consumerista, mas certamente a própria condição de cidadão. Você tem seus dados aí espalhados por mais diversos órgãos, né, não só de consumo. É preciso você ter cuidado, é como a gente fala, é um direito básico, fundamental do consumidor, que é o direito à informação e à segurança. Agora, como a doutora Kessia bem falou, e a gente sempre tem enfatizado isso, que bom que o perfil do consumidor mudou, mas precisa ainda continuar mudando, porque a gente sabe que muitas pessoas caem nesse tipo de e-mails que são condizentes ou colocam algum link que vai para alguma página falsa. A gente sabe que colocam alguns e-mails SMS via WhatsApp. Já pede o CPF. CPF, endereço, né? Então, às vezes, coloca naquelas pequenas letrinhas garrafais algumas coisas que você não concorda, mas você não enxerga, porque justamente a falta de hábito de ler, por isso que eu comecei falando da questão da informação. Então, a gente sempre recomenda cuidado, né? Cuidado não só na questão do fornecimento do crédito, mas também, principalmente, na hora que você for efetuar qualquer tipo de compra, né? E aí a gente observa bastante. Eu colocaria nesse ranking aí que você perguntou, doutora Kessia, de reclamações, a questão do cartão de crédito, né? Principalmente fatura com cobranças indevidas, clonagem de cartão, né? E um terceiro fenômeno, que isso aqui, confesso que veio a partir de janeiro desse ano, a gente está estudando esse fato novo, que não sei se você tem conhecimento, mas algumas operadoras de cartão hoje em dia não estão oferecendo cartão somente com chip, mas com sensor de aproximação. Então, hoje em dia, você não precisa nem mais encaixar o cartão na maquineta, nem precisa sequer digitar a senha. Você vai simplesmente aproximar ele da maquineta e ele vai fazer o débito no seu cartão. As operadoras estão com um projeto piloto hoje em dia de, a princípio, fornecer esse tipo de serviço para compras até R$50. Para quê? Pressupondo que serão aquelas pequenas compras que você está de forma apressada, quer passar, passou ali e só fez a aproximação do cartão e ele vai ser necessariamente debitado da sua conta. E a gente percebeu um fenômeno, teve 2 grandes eventos aqui em João Pessoa, que houve uma reclamação muito grande entre pessoas que fizeram denúncias nas nossas páginas, tanto no portal da OAB como no nosso Instagram, de pessoas que perceberam que durante o mesmo evento foram debitados contas e eles disseram que não fizeram. E aí a gente está fazendo uma investigação e há uma grande suspeita de ter pessoas hoje em dia já com a maquineta e elas foram pegas encostando nas bolsas das meninas para ver se tinha aquele tipo de cartão já disponível. Então, para você ver como se está astúcia nesse sentido, às vezes o operador de crédito até fornece um sistema mais ágil, mas a gente acaba tendo que pecar pela questão da segurança, que infelizmente hoje em dia a gente não tem como ter esse total controle. Então, essa questão do crédito em si, tanto ser fornecido via e-mail ou através de produtos, como é um cartão, você tem que ter muito cuidado naquilo que você assina, naquilo que você assume, porque certamente os prejuízos serão muito grandes, né? Então, a gente sempre fala isso. Tenha cuidado, coloque, a gente sempre brinca, veja se o site tem aquele cadeadozinho ali em cima para ver se de fato é uma URL segura, né? Então veja, tenha cuidado onde você coloca aquele código de segurança, se de fato é necessário, se de fato aquela página é segura, se de fato é também um fator importante. Desconfiar, muitas vezes, daquelas promoções que fogem da normalidade, né? Você pega celulares hoje em dia de determinadas marcas que são 5, 10 mil reais e vem uma promoção que diz que está por 500. Certamente você suspeite desse tipo de conduta porque não é algo que é normal, corriqueiro de uma promoção. Então, como a gente diz, ter esse cuidado
tanto no acesso à informação como na segurança de onde você vai depositar suas informações, suas senhas, seus códigos de segurança, para que você não seja lesado com esse tipo de conduta. Verdade. Doutora Kessia, tem uma coisa que a gente também observa nas redes, a gente está falando porque hoje a movimentação maior acontece nas redes. E a gente observa também que no Facebook, em outros locais, pessoas oferecendo empréstimos, que não é um empréstimo bancário, mas cobrando juros. E há outros que oferecem um carro ou outra coisa. Pode vir, você mesmo negativado, sujo, mas pode vir que a gente cede o crédito para você. Até que ponto o consumidor tem que ficar ligado nessa questão? Olha, com certeza o consumidor tem que ficar ligado sempre, né? Mas lembrar que em qualquer situação o consumidor é o hipossuficiente e o vulnerável. Né? Puxando o gancho da informação que Alexandre disse, existem as facilidades, mas a segurança tem que ser dada pelo fornecedor. Né? Então, o cartão de crédito, que ele, com essa metodologia, que ele permite que alguém encoste e já pague, se acontecer, por exemplo, eu trago sempre os casos para dentro, assim, os mais próximos. Eu tenho cartão de crédito há muitos anos. Em janeiro, eu tive 3 cartões clonados. 6 compras que foram realizadas no meu cartão que eu não reconheci. Então, imediatamente entrei. O que é que nós temos que ficar atentos, nós consumidores? Ficarmos atentos ao que nós realmente consumimos. Liguei para a operadora e disse, olha, eu não comprei nem isso nem aquilo, olha o meu perfil que não é esse, apesar de, concordo plenamente com você, hoje em dia o número de compras pela internet é crescente, bastante significativo, né? E aí todos os cuidados devem ser feitos. E aí o que é que ele tem que fazer? Uma dica bem simples. O consumidor deve pegar o seu cartão de crédito, que é uma das coisas que é mais clonada, e cobrir aquele dígito de segurança, botar uma etiquetazinha escura. Por quê? Porque é muito comum não tirar o seu cartão de vista. Porque quando você entrega cartão para ir lá no restaurante, entregou o seu cartão, quando ele voltou, ele já viu o código de segurança e ele pode fazer compras pela internet. Porque ele tinha o seu cartão, ele tinha o código de segurança, que é o que eles solicitam. Então, nós não podemos, temos que ficar atentos para diminuir o máximo o risco. Mesma coisa, o consumidor tem uma senha. Aquela senha, se ele deixa junto, se o ladrão chega e levou, ele permitiu que ele tivesse a senha. Mas mesmo assim, em todos esses casos, existe a inversão do ônus da prova, existe a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor, que com certeza sempre em cada caso é um caso, mas sempre será observado e será dado o direito ao consumidor. Com relação a créditos, a informações, o consumidor sempre, concordo com o Alexandre, verificar se o que está sendo lhe ofertado é um site seguro, verificar inclusive se existe junto à Receita. Facebook é muito comum, o Instagram oferecer um monte de produtos, mas procurar ir para a página realmente do produto para ver se aquilo, existe aquele fabricante, se tem endereço físico, se tem algum outro contato, porque não é raro o consumidor chegar até o Procon, que comprou um iPhone e vê um tijolo, que não recebeu a mercadoria. Então, o consumidor ele precisa se acautelar e também ter cuidado no momento da compra. Até porque, para que nós também possamos chegar até quem vendeu e quem fez aquela publicidade enganosa ou quem lesou o consumidor. O mínimo necessário é que a gente tenha instalado encontrar aquele fornecedor, rastrear. Então, com certeza, nós fazemos vários trabalhos virtuais também, como essa parceria com a própria, uma determinada universidade de Black Friday. Nós monitoramos preços, nós já temos fiscalizações para publicidades online, que é exatamente o novo nicho que se abre de uma forma cada vez maior, até porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone,
né? E é onde as empresas, de uma certa forma, elas têm isso de uma forma sem precisar de uma estrutura física. Lembrando que o artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor diz para aquelas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, pela internet, por telefone, com aquele vendedor de porta em porta, o consumidor tem o direito de arrependimento. Como é esse direito? O consumidor, durante 7 dias, pelo menos um dia, ele deve estar de repouso. É o dia de descanso dele. Então, ele vai refletir naquele dia se aquilo que ele comprou, ele tem interesse, aquilo lhe serve realmente. E caso não, ele não precisa, inclusive, nem justificar. Ele pode cancelar, inclusive, os contratos que forem feitos pela internet e aí, nesse prazo de 7 dias, ele devolve o que ele comprou, inclusive as despesas correm por conta do fornecedor. Muito bom. Dando essas dicas ao consumidor, a gente queria continuar com isso. Eu queria que o doutor Alexandre desse algumas dicas e depois a doutora Kessia desse algumas dicas, mas levando em conta esse momento do coronavírus, né, que está assolando aí, o que é que o consumidor deve fazer diante desse momento? Doutor Alexandre. Veja bem, toda informação certamente deve ser verificada, né? Esse fenômeno que está acontecendo é algo ainda muito embrionário, muito novo e está trazendo diversas repercussões em diversas áreas, né? E o consumidor, obviamente, deve ficar atento a vários nichos do que isso pode ser atingido, né? Então, se você tem alguma viagem programada, se você tem algum pacote de viagem, seja aéreo, terrestre ou até do próprio navios e cruzeiros, que você procure certamente, se não desejar ir, né, porque também é uma escolha, sejamos sinceros, que de fato cada um vai ter o livre-arbítrio de escolher ou não usufruir do benefício. Você entra em contato com a operadora, né, para, obviamente, se não desejar usufruir do pacote, para que você possa, esse é o nosso primeiro pedido, é um caminho mais amigável, administrativo, de que você possa negociar com a empresa para você usufruir desse benefício em data futura. Obviamente que é um direito seu também, que se você não quiser, você pode, obviamente, não querer usufruir daquele pacote, né? Então você vai, obviamente, não dá para a gente precificar ou quantificar o quanto isso vai ter de prejuízo ou não, mas certamente cada empresa está adotando a sua política, né? Inclusive, eu sei que tem já pronunciamentos de empresas aéreas que, por questões de prejuízo de mercado, tem feito com que tenha até um integral ressarcimento de passagens, de colega meu que já ouve isso essa semana, porque o prejuízo é maior às vezes do que ir um avião com 10 pessoas, eles estão às vezes até preferindo cancelar a própria viagem. Então fique atento, certamente também não caiam em ilusões, é uma dica também muito interessante, que infelizmente uma pessoa foi pioneira nisso, de que aqui teve um caso lamentável de uma suposta farmácia vendendo remédio contra o coronavírus, né? Então não caia nesse tipo de informação, né? Procure saber de fato nas agências de saúde, nas agências nacionais de saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, se de fato há esse tipo de conduta, né? Porque são questões que as pessoas infelizmente se aproveitam de um período difícil para poder obter vantagem devida também dos consumidores. E a terceira e última dica também para complementar depois para a doutora Kessia, certamente contar com os órgãos de controle, né? Contar com PROCON estadual, PROCON municipal, Ministério Público PROCON, a OAB, que a gente vai estar sempre atento a essas mudanças. Então, até em eventual dúvida, às vezes as pessoas procuram logo achar no Google, né? Mas o Google nem sempre tem as informações tão corretas ou verídicas daquela realidade. Então procurem os órgãos para você buscar a informação correta, né? E aí é onde a gente se encontra, a gente se coloca à disposição da sociedade para a gente poder esclarecer esses tipos de novas mudanças que vão ocorrer. Muito bom, doutora Kessia. Olha, é uma realidade, né, que assola não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Mas aí, puxando pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é um fato superveniente. E por ser um fato superveniente, como nós já tivemos no passado, quando o dólar era atrelado ao real, que as pessoas tinham aquele financiamento de carros que eram naquele fixo, né? Então a gente vai novamente se socorrer do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O consumidor comprou a passagem.
não existe nenhum dispositivo legal que diga assim, eles são obrigados. Não, eles não são obrigados e são obrigados. Eles têm que respeitar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nas compras realizadas dentro do nosso país, não foi o consumidor que provocou aquela situação. A própria OMS declarou uma pandemia, os próprios governos estão fechando aeroportos, o próprio governo diz, olha, evite locais onde tenha grandes concentrações, aquelas pessoas que têm o problema de cardíaco, mais idade, elas devem evitar esse tipo de coisa. Então, sim, elas devem se socorrer do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E de que forma? Como o Alexandre disse, sempre o consumidor ele deve buscar aquele com quem ele contratou o serviço. Por quê? Porque é ele que vai lhe dizer de sim ou não. Caso ele tenha uma negativa, aí sim ele deve vir a um órgão de proteção e defesa do consumidor ou buscar o judiciário. Mas a forma mais simples, neste momento, em relação ao coronavírus, todas as empresas aéreas estão na plataforma consumidor.gov.br. A maioria das grandes empresas também que comercializam pacotes, as agências de turismo. Então, devem entrar na plataforma consumidor.gov.br, criar login e senha, escolher e contar o seu relato. Até porque, caso você venha a ter algum problema futuro e que queira ingressar no judiciário, intentando alguma ação de reparação, você já tem todos os dados probantes, que entrou em contato, a tratativa qual foi. Então, o melhor caminho é esse. Ou então, ir a um órgão de proteção e defesa do consumidor, que a gente está conseguindo muitas coisas. Foi igual o período da Avianca, né? Nós fizemos muitas tratativas, nós temos muitos canais de acesso a essas empresas. Então, cada caso é um caso que a gente deve analisar. Se for, digamos, para a Itália, para a China, a maioria das companhias aéreas, inclusive da Europa, elas já estão dando essa possibilidade, sem nenhum custo para o consumidor, que ele ou remarque, ou que ele tenha a devolução do seu dinheiro. Até porque é bem mais caro para eles uma reparação. Imagina aí, um consumidor teve o direito negado, viajou, e quando chegou lá, ele adoeceu. O risco que eles estão correndo, né? Então, a gente entende que é um momento difícil, é um momento que a gente está com um cuidado muito grande, até porque não é só no Brasil, mas fora do Brasil, eu também estava fora. Não existe máscara, álcool em gel, em todos os cantos está com a mesma problemática. E aí, trazer também a questão da boa-fé. A boa-fé, ela tem um sentido, é uma via de mão dupla, deve ser do consumidor e do fornecedor. Lembrando que não existe, muita gente diz, olha, aumentou tanto o PROCON. A gente tem que ver, e a gente teve denúncias, que estavam guardando as máscaras, que estavam aumentando o preço do álcool em gel. Então, o PROCON está nas ruas, não só o da Paraíba, mas todos os PROCONs do Brasil, para acompanhar isso, para ver se tinha estoque, se aumentou, né? É a boa-fé que a gente está dizendo, é um momento de ajuda mútua, é um momento que todos têm que entender o que o mundo está passando, né? Mas dizer que no tocante a direito do consumidor, o consumidor ele deve se acautelar através da plataforma, através de pegando documentos que tenham ligado, números de protocolos junto às empresas, primeiro junto a eles e, caso contrário, buscando ou o PROCON ou o judiciário para suas possíveis reparações. Muito bom. Doutora Kessia, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Eu aqui agradeço, sempre que chamada aqui estarei. Prazer estar do lado de um grande parceiro, né, da OAB, com Alexandre de Noá, né, e aí parabenizar todos os consumidores. O código completa 29 anos que está em aplicabilidade e cada vez mais é crescente o número de demandas, é crescente também o número de consumidores que são atingidos pelas informações, com um agradecimento especial à imprensa,
que sem vocês nós não teríamos a massificação dessas informações. Então, busque conhecer os seus direitos, procure a página do PROCON, lá você vai ter uma série de pesquisas para norteá-los dos preços médios. Eu acho que a gente já tem só esse ano mais de 50 pesquisas diferentes. Busque seus direitos e reclame. É um direito seu. É para isso que o Código existe, para lhe defender e protegê-lo. Muito bom. Doutor Alexandre. Eu que agradeço também o convite, é uma satisfação enorme estar aqui conversando mais uma vez com vocês, ao lado também de uma pessoa que realmente é um grande braço aliado nosso, né, a doutora Kessia com o PROCON estadual, que meus parabéns desde já por toda a atuação, e desejar a você, consumidor, um feliz dia, um feliz mês, né, que você faça as compras, mas as faça de forma consciente, para que se evite também o superendividamento, né? Então, desejar a todos realmente um bom mês de compras, mas certamente na certeza de que estaremos aqui cada vez mais para evoluir no sistema de direito do consumidor, na proteção e principalmente na informação, para que as pessoas tenham o devido acesso à informação e, obviamente, saber os seus direitos e os seus deveres. Ok, muito obrigado. Então, diante de toda essa entrevista, você, consumidor, fique atento aos seus direitos. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.